Pessoal, meu nome é Alexandre Siqueira e hoje vamos conversar um pouco sobre o TDAH. A partir de uma experiência, de uma fala do Peter Jordan, do Ei Nerd. Ele é um empresário da internet, tem vários canais de muita repercussão e que dão muito retorno, mas o principal empreendimento dele é aquele Ei Cifras, né? Que provavelmente todo mundo que já tocou violão em algum momento já se deparou com ele, ou que sabe uma letra de música, e é um canal, né, uma página da internet que é dele. Ele tem os domínios, enfim, e ele também produz vídeos para a internet no Ei Nerd, né? O Ei Nerd ele é mais famoso entre as crianças e as pessoas que gostam ali de animes, desenhos, filmes, séries. Ele tem um canal de milhões e milhões de acessos todos os meses e inscritos. Então, assim, é uma pessoa de muito sucesso aqui na internet e que tem um filho com transtorno de déficit de atenção. E ele tem experiências aqui no ensino brasileiro e no ensino estadunidense. Então a gente vai conversar a partir dessas experiências lá dos Estados Unidos, as experiências aqui do Brasil, e ver como que ele, na percepção dele, esse ensino ele é tratado, né, para as pessoas com deficiência aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos lá. Voltar, né? Porque eu tenho casa lá e tal. E eu sinto muita saudade, mas um dos motivos que o Igor não deixou ainda falar foi meu filho, por exemplo, que tem TDAH. E assim, o TDAH no Brasil, esse é um corte bacana pra você, Flo. Como que é tratado o TDAH no Brasil? O TDAH é uma coisa que eu acho séria, muito séria, que muita gente não entende, que acha que é sem vergonhice da criança, que tá longe de ser isso. Aqui ele tem razão, né? Muitas pessoas acabam considerando o TDAH, né, alguns professores principalmente, algumas direções de escola, como uma ação do aluno que ele faz de forma deliberada, mesmo quando esse aluno já é diagnosticado. Então, em muitas situações, o transtorno do déficit de atenção ele não é tratado da maneira que deveria ser tratado. Porque em muitos casos o aluno é agitado, ele é difícil, ele gera grandes transtornos para a escola, isso é real. Mas a ação para auxiliá-lo acaba ficando ali à mercê dos pais ou de um medicamento, de um remédio, né? A gente vai ver, ele vai falar sobre isso também. Até que ele tem razão. Isso não acontece só no Brasil, tá? Isso não acontece só no Brasil porque esse processo do TDAH ainda não é algo tão estudado e aprofundado no mundo ainda, apesar de já ter melhorado muito nos últimos 20 anos, mas isso é um histórico, né? As crianças mais agitadas, que tinham mais dificuldade de concentração, principalmente, acabavam sendo meninos problemáticos e assim eram considerados pela escola. Eu não sou perito em TDAH, tem muito psicólogo que vai poder, inclusive, me corrigir algumas coisas aqui, mas ele é muito mal entendido, inclusive, pelos professores, pelos colégios. Então, por exemplo, o Lucas, ele tinha realmente dificuldade com várias coisas, ele era mais lento que as outras pessoas, ele tinha... Eu tenho isso também. Você também tem TDAH, né? Eu não sei se você tem, porque não foi diagnosticado, mas... Mas eu acho que você tem. Eu era bem lento E não tô na brincando, escola. não tô agora, tô falando sério. Assim, às vezes pelo seu... Aqui é um problema, né, que o Peter e o rapaz ali chama Monark, eles têm. Né? Muitas pessoas que acham que convivem com uma pessoa diagnosticada, que passou por todos os trâmites de saúde e tem ali um psiquiatra, um psicólogo, uma equipe multidisciplinar que deu aquele retorno, né? Ele acha que ele pode sair dando diagnóstico para outras pessoas e não é bem assim, né? Esse rapaz, o que está aí entrevistando, não dá para saber simplesmente por uma conversa que ele tem TDAH ou não. Quem vai fazer isso é uma equipe multidisciplinar, né? Que o Peter comete um equívoco. Mas é normal, né? Ele não, como ele disse, ele não é psicólogo, ele não é... TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, as pessoas que têm isso, só pra vocês entenderem, elas têm sintomas de não prestar muita atenção. Quando você fica conversando com essa pessoa durante 15 minutos, a pessoa já tá em outro planeta, já quer ir embora. A pessoa realmente ela fica batendo a perna, ela quer pular, sabe? Ela tá com a cabeça em outro lugar, é muito difícil se concentrar. Isso que é o déficit de atenção. E com hiperatividade ainda pior ainda, porque a pessoa fica, né? E você tem esses dois? Eu perdi o começo. Não, cara, Não, é o filho dele. Eu o filho não dele. sei. Eu acho que eu tenho déficit de atenção. Tem também hiperatividade. Eu tenho. É difícil eu conseguir, às vezes, prestar atenção quando minha cabeça está em um outro lugar.
Agora eu tô me concentrando pra estar aqui, né? Mas vamos lá. E Os sintomas que ele dá são sintomas recorrentes nos nossos alunos que têm o TDAH diagnosticado. São meninos que têm mais dificuldade de concentração, não conseguem passar muito tempo numa única atividade. Atividades monótonas não são atividades que chamam a atenção e prendem aqueles alunos, aqueles educandos. Eles vão para outros mundos, né? E ali ficam por muito tempo. Então você está explicando a matéria, eles estão viajando. Quando ele é imperativo, né, tem essas ações, o bater das pernas, o não conseguir ficar quieto, não conseguir ficar sentado. Isso quando é bem pequenininho é bem fácil de identificar, porque a professora, normalmente, né, o professor lá das séries iniciais, não consegue lidar muito bem com essa situação, porque ele simplesmente não obedece a comandos, né, a hiperatividade. assim, chegou um ponto que eu comecei, inclusive, a ler livro, que a Andressa me dava livros para ler sobre TDAH, e eu percebi que eu era meio assim também de não entender o TDAH, de achar que não, nada que uma boa conversa não resolva com o garoto, ele tem que fazer o que a gente mandar e tal. E não era assim. Uma boa conversa com a cinta, uma chinela. Não faço isso, eu realmente converso. Né? Chamei a atenção dos meus filhos assim com palmadinha muito poucas vezes, dá pra contar. Mas assim, o TDAH você realmente tem que conversar, você tem que entender, tem que ter tratamento diferente. Porque eu tenho 2 filhos, né, cara? Um é, tipo, totalmente alto astral, o outro é mais pra baixo, é o TDAH. Mas é também super de boa também, tranquilaço. Mas ele acha que todo mundo tá contra ele, tem essa coisa de complô, não sei, tem bullying comigo. E não acontece muito isso, mas às vezes a pessoa encara dessa forma. Tem dificuldade em fazer os deveres de casa, tem dificuldade em ficar no colégio prestando atenção no professor. Essa parte que ele vai explicar ali da situação é do filho dele específica, né? Pode ser que isso seja um padrão, que seja meio recorrente, mas não é geral, né? Não é algo assim que é necessário que ele tenha essa percepção de si prejudicada ou da percepção dos colegas que estão sempre ali com uma perseguição a ele, literalmente, que vá ser TDAH, nem sempre, né? Nem sempre. E às vezes ele sofre bullying sim, porque ele é um menino mais difícil, né? Então ele atrapalha a aula, ele dificulta as coisas. E os meninos são cruéis, né? A gente sabe disso. A sala de aula não é um processo simples. E pode sim que sofra bullying. Então a gente precisa, sabendo que o aluno tem TDAH, a gente precisa ficar mais atento na convivência que ele tem com os demais colegas e alunos da sala. Eu não gostava também, nossa. Nossa, a cabeça da gente tá em outro lugar, né? Pra mim aquilo era meio perda de tempo, porque, tipo, por que eu tenho que estar no ritmo de todo mundo se o meu ritmo não é esse, tá ligado? Pra Mas mim era isso. A gente até pode falar sobre isso. A abordagem Cara, do ensino brasileiro é horrível. Fala só um pouquinho mais perto do microfone que não tá saindo direito aqui. É que esse Só microfone é puxar, chato, ele é bem puxa chato, ele. tem que falar pertinho. Beleza. Hello. E eu acho o ensino brasileiro, a abordagem horrível. Eu posso tocar nesse assunto daqui a pouco, me lembra. Aqui, eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais atento, né? Dar um pouco mais de atenção a essa fala. Aqui o Peter, ele vai no senso comum. Ele vai no senso comum total. É o senso comum que a maioria dos brasileiros tem, que é desvalorizar o seu próprio país. E ele se esquece, porque ele não é professor, ele não é da área, ele não tem conhecimento para isso, a gente não precisa esperar dele que ele tenha esse conhecimento. Mas existem múltiplas escolas e diferentes perspectivas de educação empregadas aqui no Brasil. Então não adianta falar, a educação é ruim, a abordagem é ruim no Brasil. Não. Talvez na escola que ele estivesse, que o filho dele estivesse, não fosse tão legal. Pode ser uma escola particular. E eu te falo, eu tenho experiência em escola particular e escola pública. A abordagem da escola pública para os alunos diagnosticados com algum tipo de deficiência, ela é muito melhor que a abordagem da escola privada. Pelo menos nas experiências que eu tive. Então, nem sempre a experiência que eu tenho, ela vale para o geral, né? Isso é básico de lógica. O específico não diz sobre o geral. Não é a experiência específica que eu tenho que ela vai valer para o geral. Com certeza tem abordagens no Brasil que são espetaculares e muito melhores do que a que ele vivenciou nos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. Fugir do senso comum. Tomar cuidado com esse pensamento pouco raciocinado, né? Esse pensamento generalista. A generalização, ela quase sempre nos leva a um erro. Por quê? Porque a gente generaliza e esquece das exceções. Existem exceções. A gente pode falar que a maior parte, talvez,
Talvez, ainda seria um talvez. Digo por quê. E aí o que acontece? Eu me lembro que uma vez eu fui no colégio do meu filho, com os laudos, inclusive. Não, não sei se tinha um laudo. Enfim, eu fui no colégio do meu filho pra Lá falar. nos States. Não, aqui no Brasil. Eu tinha, mas não levei. Aí eu fui no. Aqui começa um erro, né? Ele tem um laudo, vai para a escola e não leva os laudos. Como que ele espera que a escola trate o aluno conforme a necessidade do TDAH se a escola não tem acesso ao referencial médico que vai dar apoio a essas atividades, né? Então, aí a gente vê, já teve o senso comum e agora tem aqui uma prática não tão legal, né? Ele espera que a escola confie só na palavra dele. E não é bem assim, porque há uma legislação que vai dar direitos específicos para essa criança e para que ela tenha esses direitos específicos precisa do laudo médico, né? Dado por uma equipe multidisciplinar. O colégio dele falar assim, olha, ele tá tendo dificuldade e tal pra fazer os deveres e ele tem TDAH. Cara, diretor do colégio, ô pai, você tem que abrir o olho que essas crianças às vezes eles mentem muito. Pô, cara, aquilo foi um banho de água fria pra mim. Cara, meu filho com laudo do psiquiatra e psicólogo, tomando Ritalina, remédio, porque tem que tomar. Mas ele não levou o laudo para a escola. Ele não levou o laudo para a escola, ele queria que a escola adivinhasse isso. Ah, mas a palavra, infelizmente, o filho do Peter é 1 em 1000, é 1 em 800. E a diretora tem escutado, com certeza, eu não estou aqui passando pano para ela não, mas com certeza ela escutou muito isso. Como que ela vai acreditar nisso se ele tem o laudo e não leva? Não faz sentido, entende? Não faz sentido. Não faz sentido. Lógico, não tem lógica nessa argumentação dele, mas tudo bem. E a professora fala isso, aí realmente eu vi que eu tava no lugar errado, cara. Porque se... Ele falou professora, mas a princípio estava conversando com a diretora, né? Então aqui considere diretora. Sabe, é muito difícil a pessoa ter educação dessa forma, sabe? E quando você tem TDAH, você tem que ter privilégios no colégio. Ah, não, mas por que tem que ter privilégio? Porque tem que ter, cara. Não é a palavra correta, não é privilégios. É uma atenção especial. É dar condições específicas para as condições específicas daquele educando para que ele consiga realizar as atividades e adquirir as habilidades e as competências que ele deveria adquirir naquele período. Não são privilégios. Não é privilegiado porque tem o TDAH, mas sim ele tem direitos específicos para que ele consiga realizar as atividades como qualquer outro aluno, dito, entre aspas, normal ou padronizado. Então aqui não é privilégio, é direito. Senão a pessoa não aprende. Que tipo de privilégio? Senta na frente, ter mais tempo para fazer uma prova. Isso é uma coisa natural. E aí o que Lá acontece? na cultura inglesa, lá, eu trabalhei na cultura inglesa e lá tinha esse lance. Os caras eram tratados diferente, eles iam para as aulas de apoio lá de graça. É lógico. Eles tinham... O Igor, né, que é um dos donos desse podcast aí, ele foi professor de português, de língua inglesa também. E aqui ele não pode fazer o que eu estou fazendo, né? Parar, contrapor, porque é um convidado. Então ele já está dizendo, olha, tá vendo? Nem todas as abordagens são assim. Eu tenho uma da cultura inglesa, a abordagem era diferente. Tá vendo a sua falácia lógica aqui, Peter? Ele não pode falar isso, né? Porque é entrevistado. Aprende, O que cara. mais? A prova deles era separada, eles não faziam provas junto com o resto da turma. Então, aí o que acontece? Olha agora o que aconteceu. Aí eu fui para os Estados Unidos e mandei meus 2 filhos, cada um para um colégio público. Colégio público na Califórnia, tipo, é top do top, filé do filé. Se você tiver uma casa num Só lugar que eu legal. tive que... Não, na Califórnia tudo é legal. Tudo? Tudo. Na Flórida não. Na Flórida você precisa ter um ponto. Entendi. E aí mandei, só que mandei cada um pra um local, pra um colégio, porque eles não estavam na mesma série. Enfim. Eu não lembro essas graduações do colégio americano, mas enfim. Ah, foi por isso, não foi porque tu queria ter o trabalho de levar. Não. Senão eu mandava os 2 porque era mais fácil. E beleza. E aí até fiquei nervoso porque eu não sei. Aqui a gente já tem uma quebra de expectativa, né? Ele já foi achando que a escola era boa, né? E provavelmente, eu não tenho conhecimento de causa, provavelmente é muito boa mesmo. Só que ele já vai com a expectativa que seja boa, né? Diferentemente daqui. Aqui ele tem um preconceito porque é um conceito antecipado de algo, um preconceito, que a escola brasileira ela vai ser ruim. Então ele já vai para a escola americana, estadunidense,
achando que a escola vai ser boa. Então, tem dados para isso? Tem, mas também é um preconceito, porque ele não conhece as escolas. Provavelmente, ele pode cair numa escola não tão boa assim. Como é que vai ser o Lucas, o meu filho menor, com inglês, né? Mas, cara, tipo, o meu maior medo, que era o inglês, ele tirou de letra. Tipo, na primeira semana ele já tava falando, cara. Que foda. Ele tava falando. E assim, olha agora, eu vou voltar no tempo. Eu saí numa época que o Lucas assistia vídeos de Minecraft do Monark. Era maneiro pra caraca. Era maneiro pra caraca, eu lembro disso. E ele começou a jogar também com outras pessoas gringas. Então ele aprendeu muito dessa forma. Hoje em dia o inglês chega na casa das pessoas dessa forma. Isso aqui é só um parênteses, né? Eu deixei rolar porque eu acho interessante. Muitos dos nossos educandos, alunos, estudantes, aprendem inglês de outras formas, né? E aqui é um ótimo exemplo. Eu posso dar o exemplo do meu sobrinho, que nunca frequentou uma escola de idiomas, faz o inglês da escola pública e por causa dos jogos, da interatividade do jogo online, ele escreve, fala e tem um vocabulário muito bom. Ele não é fluente, evidentemente, mas consegue se virar muito bem naquele contexto dele, do inglês. A garotada Com jogando, certeza. se comunicando. Quer dizer, ela tem que aprender artimanhas, atalhos pra poder se comunicar em inglês com os amiguinhos da mesma idade. Então isso é um barato, cara. Então, tipo, ele conseguiu dominar o básico do básico. Chegou lá, já tava tirando de letra. Mas ele tinha um problema com TDAH, que eu cheguei lá, mostrei os laudos. Cara, o colégio me deu atenção máxima sobre TDAH. Não, me mostra os laudos. Aqui a gente precisa voltar e bater um papo. Veja, ele falou, eu levei os laudos, a escola me deu uma atenção máxima. Mas ele levou os laudos. Será que se ele chegasse e só falasse, meu filho tem TDAH, a escola também daria a mesma atenção? Veja como que é a perspectiva do brasileiro. No Brasil, a palavra dele tem que valer. A palavra dele é verdade absoluta. Nos Estados Unidos não, ele tem que levar o laudo. Mesmo o brasileiro tem que levar o laudo. Então é isso que em muitos casos acontece. A gente não dá a devida importância para as instituições brasileiras, damos para as americanas, internacionais, e esperamos que as coisas se valham e resolvam por conta própria, porque eu sou eu, ponto e acabou, eu sou importante, eu sou o cara, a minha palavra tem que valer aqui nessa espelunca desse país bosta que eu vivo. Já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos eu levo o laudo. Aí, a partir do laudo, eles dão atenção. Fazem aquilo que ele esperava. Mas será que se ele tivesse levado o laudo aqui, ele não teria tido a mesma oportunidade? As mesmas coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho, para finalizar esse vídeo que está ficando bem longo, que o que foi dado ao filho dele não foi nada espetacular, extraordinário, não. É o que acontece aqui, né? Eu tenho experiência como professor, sou professor de educação básica, trabalho 40 horas por semana como professor de educação básica, e tudo que ele conseguiu aqui, lá nos Estados Unidos, ele conseguiria aqui também. Então o problema dele não é a localidade, é a perspectiva que ele encarou. Eu sou o cara, acredita na minha palavra. Lá eu sou nada, sou um imigrante, acredita no documento que eu tenho. Se eu tivesse levado o laudo para lá, talvez na escola aqui, o filho dele teria tido a mesma atenção que ele teve nos Estados Unidos. Que mesmo que seja um laudo brasileiro, eles viram e tal. Aí beleza, né? Eu não sei como é que vai ser. Ele teve dificuldade no colégio, porque ele tinha essa coisa de complô, ele tava descobrindo um novo universo, ele acha que sofreu bullying, enquanto o meu outro filho acho que não teve bullying nenhum. Inclusive, ele até fez um vídeo agora sobre bullying nas escolas americanas, disse que não tem. E pronto, aí teve a primeira reunião de pais, onde só chamaram eu e a Andresa pro Lucas. Uma reunião só, né, entre eu, a Andresa e o Lucas. E era uma mesa quadrada, uma mesa grande, quadrada, exatamente quadrada, onde ficava diretora, professores, né, eu, a Andresa e o Lucas aqui do lado. Todo professor aqui sabe o quanto é difícil que um pai se apresente numa reunião de pais. Como é lá, vai ele e a esposa. Aqui no Brasil, pra quê, né? Não preciso ir. Não é o caso dele, provavelmente ele iria, mas é o que acontece. Então, eles querem ter educação dos Estados Unidos sem dar atenção nenhuma pro filho, que o filho que se vire, o brasileiro que se vire, vocês, né, são professores chulés, resolvam a vida aí. E uma pessoa, e uma mulher ali em pé, longe. Se liga no que eu vou falar. Aí tal, conversa vai, não, porque o Lucas, ele tá com dificuldade pra isso, pra aquilo, não sei o que lá.
Aí eu falei assim, mas por causa, né? Eu falei assim, Lucas, você tem que fazer seus deveres. Eu tentando jogar o jogo dos professores, né? Não, Lucas, vamos fazer o que os professores estão pedindo. Nisso, a mulher que tava ali atrás entrou na conversa. O Lucas, ele senta onde, hein? Aí as pessoas que estavam ali. Não, o Lucas, ele senta na parte de trás. Então agora o Lucas vai escolher onde ele vai sentar, tá bom? Aí ela voltou. Aí, ok, thank you. Aí, você vê a agenda também, né? Que é isso? Quem é essa mulher? Eu falei, porra, tava gostando. Aí, beleza, conversa vai, conversa vem. Aí ela voltou, entrou de novo na conversa. Ela com uma pasta que ela entrou. O Lucas, eu quero que a partir de agora ele tenha mais tempo pra fazer as provas que todo mundo, o tempo que ele quiser, ok? Ok. Aí eu descobri que ela era psicóloga da prefeitura. Caralho. Os caras têm que respeitar o que ela fala, cara. Senão é trolha no colégio. Cara, aí como é que eu, como pai, vou me sentir? Tipo, super abraçado, cara. Eu tava no local certo. Que foda. Um amigo meu que foi pra lá por causa do filho, que ele tem um filho autista, que é um amor de criança, por acaso. A gente tem um problema com essa fala dele aqui, que eu não vou nem entrar na lógica, né, do discurso, não. Eu tenho um filho autista que é um amor de pessoa, então quer dizer que os autistas não são amores de pessoa, mas, né, enfim, da fala dele. Simplesmente, a prefeitura manda pra casa dele o dia inteiro pessoas pra cuidar do filho dele, cara. Ele recebe auxílio do governo financeiro, isso é uma porrada de coisa, cara. Realmente os caras, eles zelam por isso, eles se preocupam com a criança. Aqui a gente já entra em umas outras discussões, enfim. Mas o que importa aqui pra gente não adianta eu esperar que eu tenha um atendimento específico sem dar as ferramentas para a escola. É isso. Aqui também tem o caso do público e do privado. Em muitos casos aqui no Brasil, o público não é valorizado. Mas, vou te dar um exemplo da prefeitura que eu trabalho. Todos os alunos diagnosticados com algum tipo de deficiência, caso seja necessário, esteja ali expresso no laudo, ele tem direito a um professor específico para ele, para as atividades. Caso esteja ali no laudo que ele precisa de mais tempo, ele vai ter para fazer as provas. Caso ele precise de uma prova diferenciada, ele vai ter. Eu mesmo faço várias provas com níveis diferentes para atender os meus diversos alunos com níveis diferentes. A prova em si não é só a prova, a prova, ela é diferente. O meu aluno, eu tenho agora eu não sei, né, a gente está, durante a pandemia, está em teletrabalho, mas ele saía mais cedo da escola, e não que ele saía da sala e ia para um outro espaço, porque aquele ambiente, ele é um ambiente monótono, então ele vai ter outras atividades ali, ele fica um período da sala de aula e um outro período com outras atividades, porque está no laudo. Não é que o menino está sendo excluído das atividades, não. O laudo disse que ele precisaria ficar ali, acho que 30 minutos em cada aula e o resto das aulas fazendo as atividades fora de sala e a professora específica para ele o auxilia. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de atenção e valorizar o público para que a gente não precise sair do país, porque o nosso filho tem um atendimento que a gente ache correto, digno, viável à sua experiência. Eu agradeço quem chegou até aqui, dá o joinha, não sai desse vídeo sem se inscrever, nos ajude compartilhando, faça com que chegue às mais pessoas. Até mais. Fique com Deus.